boa noite. Depois de mais de uma semana sem live, vamos ter uma live super especial sobre elastografia, que eu vou ter uma colega minha conversando comigo. Daqui a pouco a doutora Rosamar deve entrar. Aí eu vou chamar ela. Boa noite, pessoal. Espero que vocês participem bastante, tirem suas dúvidas sobre esse método diagnóstico e de acompanhamento das doenças hepáticas. Oi, Rosa, vou tentar te chamar aqui, vamos ver. Peraí, deixa eu ver. Aí! Ah, tu tá toda maquiada, eu tô no puro filtro aqui, ó. Ai, mas eu queria esse filtro, mas eu não sei usar. Cheguei em casa agora, passei com uma coisa na cara. Ai, sim, eu também cheguei correndo, mas o filtro me salva aqui sempre. Boa noite, pessoal. Já dei boa noite. Boa noite, Rosamar, querida. E aí, Raquel, tudo bom? Tudo bom? Pessoal, então eu já estava falando antes, então depois de uma semana e meia sem live, vamos fazer uma live super especial com a minha colega, a doutora Rosamar. Ela que é hepatologista lá em Ribeirão Preto, é professora, e foi uma das primeiras pessoas a fazer elastografia hepática no Brasil, né, Rosa? Sim. Comecei bem cedo, né, Raquel? Sempre me interessei muito pelo método, né? Primeiro quero agradecer pela oportunidade, pelo convite aqui de conversar com você o tema que a gente gosta, né? Mas eu sempre gostei muito, na verdade, assim, a primeira vez que eu ouvi falar da elastografia hepática pelo aparelho do FibroScan foi um dos primeiros eventos internacionais que eu fui, no Congresso Europeu de Fígado, que foi em 2005. E estava começando o método na Europa. E assim, eu super interessei com o método, né? Achei muito importante, assim, por ser um método não invasivo, né? Não tinha no Brasil, não tinha aprovação, ainda estava começando a ser aprovado na Europa, né? E eles já estavam começando a usar. E foi a primeira vez que eu sei falar de elastografia hepática, né? Eu falei, que é isso, né? E Legal. comecei a fazer o método só em Super 2012, né? pioneira. Mas super pioneira, né, no Brasil. Porque, Ah, sim! bom, pessoal, assim, ó, só deixa eu dar um parâmetro da nossa live, né? Então, a ideia é a gente fazer um bate-papo sobre elastografia, algo bem informal. Vocês irem perguntando, eu vou tentar anotar as perguntas para depois a gente ir respondendo. A gente pode ir respondendo, inclusive, durante a live. Tem Uhum. algumas perguntas que a gente abriu uma caixinha de perguntas durante a semana, né? Para ver se alguém já tinha alguma dúvida, a gente anotou algumas dúvidas, foram poucas, mas tivemos, né? E aí a gente vai respondendo. Então, a ideia é fazer 30, 40 minutos de live e perguntas específicas sobre a elastografia. Porque às vezes a pessoa entra com o intuito de perguntar outras coisas sobre doenças hepáticas e a ideia não é responder nessa live. Então, Rosa, já que a gente está falando nisso, né, da elastografia, como surgiu a elastografia, eu conheci a elastografia, na verdade, eu acabei a residência em 2004. E aí, recém comecei a trabalhar e eu fui me dedicar, sempre tive uma queda pela hepatologia, né? Mas foi em 2016 que eu mudei essa chave e eu fiquei fazendo só hepato, sem endoscopia, sem colonoscopia, que foi quando eu adquiri o FibroScan aqui em Passo Fundo. Mas tu já tem essa experiência bem anterior. Então nos conta aí, o que é a elastografia, afinal? Uhum. Então, Raquel, a elastografia, né, ela é um método de imagem também, mas é um método de imagem que difere de outros métodos de imagem, como, por exemplo, o ultrassom, a ressonância, né, que também fazem avaliação do fígado, né. E a elastografia, ela surgiu para investigar o grau de fibrose que o fígado possa apresentar, né, o grau de rigidez do fígado. E isso é decorrente de várias doenças que podem acometer o fígado, que levam a um processo inflamatório e com isso cicatrizes que são as fibroses, né? A fibrose que a gente descreve, né, no fígado. Então, ela é um método não invasivo que consegue quantificar o quanto que tem de fibrose nesse fígado e se tem cirrose e consegue também, no caso da elastografia hepática transitória, que é feita pelo FibroScan, quantificar se tem gordura no fígado. E até então, assim, é um método revolucionário, né, que surgiu na hepatologia, porque até então a gente só tinha como fazer essa avaliação do fígado de forma invasiva através da biópsia hepática. Então, é um método que trouxe muito ganhos, né, dentro da avaliação hepática. E, na verdade, a elastografia transitória, ela surgiu
com o objetivo de estadiamento principalmente das hepatites virais. Primeiro foi a hepatite C, quem tinha pontos de corte, mas hoje, né, Rosa, a gente usa elastografia para todas as doenças hepáticas. Antes a gente ampliou muito, né, o uso da elastografia hepática, que antes a gente restringia só para hepatite C e com o objetivo único de estadiamento. A gente queria saber qual era o grau de fibrose, se era F1, F2, F3, F4. E agora isso ampliou bastante, né? Então, a gente pode usar essa elastografia hepática para a gente fazer a avaliação inicial e para acompanhamento de todas as doenças hepáticas, né? E eu queria que tu comentasse um pouco assim em relação à elastografia. Substitui a biópsia? Ela é complementar à biópsia? Ou é a biópsia melhor que a elastografia? Em que contexto? Nos fala isso, que é umas perguntas que nos fazem bastante, porque muitas vezes o paciente chega e diz, não, mas se eu fizer elastografia, não vou precisar fazer biópsia. E às vezes não é bem assim, né? Então, vamos lá, me fala um pouquinho sobre isso. Então, isso é uma pergunta muito importante, né? Porque, assim, a elastografia, como você colocou, ela serve para estadiar a fibrose, mas ela não serve para poder investigar, por exemplo, uma causa que levou essa fibrose no fígado. Então, muitas vezes, com exames laboratoriais, a gente consegue chegar a essa conclusão, né? Às vezes a gente identifica que o paciente tem alguma alteração das enzimas do fígado, muitas vezes é por isso que nos procura, ou às vezes porque fez um ultrassom e mostrou alguma alteração no fígado, e a gente vai investigar a causa. Muitas vezes, com exames de sangue, a gente consegue identificar, por exemplo, uma hepatite C, uma hepatite B, às vezes uma hepatite autoimune, a doença gordurosa do fígado. E aí, nessas situações, a gente pode dispensar a biópsia porque a gente quer avaliar o grau de comprometimento dessas doenças no fígado. E aí, dessa forma, a gente pode fazer através da elastografia que vai quantificar essa fibrose para a gente, para saber se é uma doença leve, se é uma doença mais grave, se já tem uma cirrose. E isso vai interferir a forma que a gente vai fazer o acompanhamento dessa pessoa com essa doença do fígado. A biópsia, ela tem um papel que também faz todo esse estadiamento, só que é de forma invasiva, né? A gente precisa de tirar um fragmento do fígado, a elastografia a gente não precisa fazer isso, mas ela tem uma importância quando a gente está investigando uma doença no fígado, a gente não sabe a etiologia dessa doença. Então, os exames laboratoriais não nos auxiliam a investigar essa doença, então aí a biópsia ela pode ser complementar, assim como a elastografia é um método complementar. Mas às vezes, inclusive fazendo a biópsia, às vezes a gente não consegue chegar numa etiologia da doença hepática, mas são exames que a gente vai de forma complementar, junto com a parte clínica, que vai nos auxiliar no diagnóstico. Mas assim, por exemplo, hoje, se a gente tem um diagnóstico de hepatite C, a gente não precisa de fazer uma biópsia. Porque o objetivo aí da elastografia nesse caso, e é muito importante que a gente faça antes de começar o tratamento. Porque a gente vai saber se esse paciente, com os novos remédios, né? Novos medicamentos que nós temos hoje, que chega aí quase 100% de cura, se é um paciente que tem uma fibrose leve, que foi detectada pela elastografia, a gente pode dar alta para esse paciente se ele não tem nenhum fator outro de risco para a evolução da doença. Agora, se é um paciente que faz elastografia em modo que já tem uma fibrose grave, se já tem a cirrose, mesmo que esse paciente cure da hepatite C, nós vamos precisar de fazer o acompanhamento, porque é um doente que tem risco de desenvolver um tumor no fígado. E aí já são outros métodos importantes que vão auxiliar o segmento desse paciente, né? De imagem também. E a gente falando de elastografia, 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 e na verdade, né, Rosa, a gente tem pouca disponibilidade da elastografia no nosso país, principalmente quando a gente fala em sistema único de saúde. Aqui no Rio Grande do Sul, nem sei se a gente está conseguindo fazer pelo Sistema Único de Saúde, provavelmente em Porto Alegre, talvez só para os serviços de Porto Alegre. Até a gente tinha a BPH, Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite, antes da pandemia, que eles faziam de forma gratuita, né, a elastografia, o FibroScan, inclusive, e agora não tem mais. Então, eu, na prática clínica, eu consigo fazer nos pacientes privados e só. Os pacientes do Sistema Único de Saúde é só biópsia. Então, o que acaba? A gente tratando hepatite C sem estadiamento, né? Já que a gente vai ter que tratar, então a gente trata e muitas vezes a gente não tem como estadiar. Tem como calcular os scores, né, para ver, mas a gente não tem como estadiar, né? Esse é um problema no nosso meio. E Raquel, acho que uma coisa também interessante, só contando um pouquinho, né, da história da elastografia, porque
Hoje nós temos vários aparelhos, né, que podem fazer esse exame de elastografia, mas o exame, né, a disponibilidade desse exame iniciou em 2003, a primeira publicação que a gente tem sobre elastografia, que é com elastografia transitória, que é feita com o aparelho do FibroScan. E a partir de 2008, né, já começaram nos próprios aparelhos de ultrassom, incluir o software da elastografia, que aí é uma outra metodologia diferente, né? E aí, mais depois, a gente tem também, né, a elastografia por ressonância. Então, assim, são métodos diferentes, que algumas vezes os pacientes acham que fazem um exame de elastografia, às vezes, com um aparelho de ultrassom, que tem uma visão bidimensional, consegue fazer o exame, né, completo do fígado, mas é uma visão diferente do que se tem no FibroScan, né? Então, acho que tinha até uma pergunta, né, de uma seguidora sua que fez essa avaliação, né, essa dúvida, né, se o FibroScan, especificamente o FibroScan, se é igual ao exame de ultrassom. Então, assim, são métodos diferentes, né? O exame da elastografia pelo FibroScan, a gente não tem uma visão bidimensional como se tem no exame do ultrassom, então a gente não consegue identificar toda a estrutura do fígado, a vesícula, a via biliar. Então, muitas vezes eu faço um exame de FibroScan, que é o método com o qual eu trabalho, né? E o paciente pergunta, ai, doutor, tem algum tumor, doutora? Não, esse método não avalia isso, né? Aí vai ser avaliado por outros métodos, por ultrassom, a ressonância, né? Então, isso aí é uma questão assim, importante, né? Porque são métodos de imagem que têm avaliações diferentes, né? Possuem avaliações diferentes. E a gente já tem uma pergunta, que tem algumas perguntas, mas eu acho que é interessante nesse contexto. Então, a gente falou que a elastografia surgiu lá atrás, e era um método que era usado fora da medicina, né? Mas, enfim, para com objetivo principalmente de estadiamento da doença, da fibrose nas hepatites virais, especialmente hepatite C, e hoje a gente ampliou para todas as doenças hepáticas, né? E até perguntar, doenças genéticas também podem ser acompanhadas? Sim, também podem ser acompanhadas. Mas tem uma pergunta ali que é qual a indicação na esteatose? E hoje, né, Rosa, a esteatose é uma epidemia, né, mundial, não é só o coronavírus que é pandêmico, mas a esteatose é uma pandemia, na verdade, e a gente é uma das principais indicações de elastografia que a gente tem no nosso dia a dia, uma das principais causas de cirrose, transplante hepático e câncer de fígado no mundo. E aí, Rosa, a gente faz elastografia em todas as pessoas que têm esteatose, como é que a gente faz essa diferenciação na prática aí? Isso é uma pergunta extremamente importante, né? A esteatose hepática antes era vista assim só, é só uma gordurinha no fígado, não tem problema, né? E é muito bom ver que as pessoas têm se preocupado com isso, né? E têm procurado o especialista, o hepatologista. Então, toda vez que a gente recebe um paciente, né, com esteatose, uma gordura do fígado, a gente vai fazer uma avaliação geral do paciente, mas é muito importante nessa situação a gente estadiar a fibrose, para a gente definir como que a gente vai conduzir o tratamento desse paciente. Então a gente quer saber se o paciente só tem gordura, não tem uma fibrose importante, realmente é um paciente que a gente fica mais tranquilo em indicar, né, as mudanças do estilo de vida. É um paciente que às vezes tem dificuldade de seguir com um especialista, com um hepatologista, ele pode acompanhar, inclusive na atenção primária, com o clínico geral, com o endocrinologista. Agora, se é um paciente que já tem uma fibrose mais avançada, uma cirrose, realmente é um paciente que deve manter o segmento com o hepatologista, porque é um paciente que vai precisar de fazer o screening, né, o rastreamento do tumor de fígado, porque são pacientes de risco, né? E aí tem toda uma condução que vai diferenciar esse segmento. Então, assim, a elastografia nesse contexto tem uma super importância para dizer se realmente esse paciente com esteatose é um quadro leve, né, que a gente fica tranquilo, ou se é um caso que a gente realmente tem que preocupar. E como você falou, né, devido grande parte desses casos, né, estarem associados com obesidade, com diabetes, né, com alteração do colesterol. Então, é muito frequente a gente ter esses casos e tem sido considerada a principal causa, né, de doença hepática crônica no E mundo. até nesse contexto é importante também falar só que tem alguns fatores limitantes físicos, às vezes, para a gente fazer elastografia, e um deles é
a pessoa muito obesa, né? Então, às vezes, muito obeso, tu não consegue aquela onda chegue até o fígado que precisa, né? Então, não é todos os pacientes que podem fazer o FibroScan, a elastografia. Nesse contexto, Rosa, a gente está falando de fibrose, estadiamento, mas agora a gente sabe que o FibroScan, então a gente consegue quantificar também a gordura no fígado, né? A gordura hepática. Uhum. Eu acho que é interessante a gente falar, né, um pouco sobre qual que é a importância da gente ter o CAP, né? Que a gente vai, esse dispositivo que a gente vai conseguir, esse software que a gente consegue quantificar e analisar junto com a rigidez hepática, com o enrijecimento hepático. Então, isso é importante, Raquel, porque às vezes o paciente, quando tem muita gordura no fígado, pode superestimar esse grau de fibrose. E o que a gente observa na prática é que quando o paciente começa a perder peso, né, a gente já está bem estabelecido isso, né, tem estudos demonstrando que se o paciente perde 5% do peso corporal, isso já reflete de diminuir a gordura do fígado e uma perda maior, né, chegando aí a 7, 10%, inclusive ter também uma regressão da fibrose em fases iniciais. Então é muito importante essa perda de peso. E isso a gente pode acompanhar com o exame da elastografia pelo FibroScan, que é o método que consegue, além de avaliar essa fibrose, quantificar a gordura. Então, se a gordura está diminuindo, isso pode refletir também nessa rigidez hepática, às vezes não é tanta fibrose, né, mas também inflamação de gordura. E a gente pode fazer esse acompanhamento, conforme o paciente vai perdendo peso, a gente pode seguir, né, com exames, pode ser anual, dependendo do caso, né? Inicialmente 6 meses, posteriormente anual, conforme a evolução do paciente. Então, isso é um dado assim, muito importante, né? Em outro exame, você colocou quando a gente tem a dificuldade técnica de fazer a elastografia pelo FibroScan, se é um paciente que tem, né, um índice de massa corporal muito elevado, às vezes mesmo o exame de elastografia com ultrassom também às vezes é uma limitação, né? E aí, às vezes, a elastorressonância vai ter uma avaliação mais adequada, né? Algumas vezes tem a limitação também, né? Que o paciente, às vezes, tem limitação de fazer o exame, claustrofobia, né? Também é um exame que não é acessível em muitos dos lugares, né? Mas são exames que a gente vai complementando conforme a avaliação inicial que a gente tem do paciente, né? Uma das perguntas que a gente recebeu na enquete, na caixinha de perguntas, era essa, né? Se o fio de elastografia também gordura hepática, que não só, digamos assim, tem só gordura e não tem fibrose. A elastografia consegue detectar? Sim, né? Então a gente consegue detectar através da avaliação do CAP. Deu uma trancada no vídeo da Rosa? Ou foi no Tá meu? dando um pouco, Bom, eu acho que é o seu que tá cortando pois um pouco, é, tá não? cortando um pouco, né? Ai, não sei. Uhum. Pra mim o teu, mas enfim, talvez seja o meu É? mesmo. Não Não sei. sei. Bom, mas tomara que não corte muito, assim, que dê tranquilo pra gente gravar aqui a nossa live. Uma pergunta bem interessante que foi feita é se é possível aparecer ter assim uma ressonância normal, aí fazer uma elastografia e dar alterado. Isso. Às vezes a gente vê mais frequente pelo ultrassom, né? Às vezes o ultrassom vem um exame normal, e às vezes você faz um exame de elastografia, um paciente que já tem uma fibrose importante, às vezes até uma cirrose. Porque assim, a cirrose numa fase muito inicial pode não apresentar tantas alterações na arquitetura, na estrutura do fígado. Então, isso pode passar desapercebido, às vezes, no exame de ultrassom, né? Às vezes não tem alterações assim, do contorno do fígado, né? De algumas alterações que possa sugerir pelo ultrassom a doença hepática. E na ressonância acontece o mesmo. É mais improvável, né, do que pelo ultrassom, mas também é um método que, numa fase inicial, pode não ter tanta alteração da estrutura do fígado, e aí a elastografia auxilia nesse sentido, né, de complementar, porque, como eu coloquei, numa fase inicial, pode não ter alteração da arquitetura, mas já ter uma cirrose, e aí, nessa leitura da elastografia, a gente pode fazer esse diagnóstico, dependendo do valor de corte, né, da rigidez que a gente obtém com o exame. Perfeito. E depois eu tenho mais uma pergunta para ti, mas assim, eu só quero dar outro recado para quem está nos assistindo aí. Eram duas perguntas bem específicas de doenças, mas não relacionadas à elastografia. Então, sobre colangite esclerosante Uhum. primária, sobre a PFIC.
E eu quero falar para essas pessoas assim, teve sobre isso é do parto, eu vou falar agora da colestase gestacional. Mas as pessoas que têm essas dúvidas têm dois caminhos. Ou vocês assistem a próxima live de dúvidas sobre doenças hepáticas comigo, que são nas terças-feiras, mas a próxima terça vai ser só no dia 29. Ou vocês fazem perguntas para nós no Instagram mesmo, pode ser no direct, que a gente responde com o maior prazer, assim, mas não vou responder nessa live que é específica para falar sobre elastografia. Mas tem uma pergunta Raquel, Oi, fale. não, não, é só que eu não vi a pergunta, né, sobre a colônia biliar primária. Eu achei só interessante porque hoje, né, o exame da elastografia, se a gente tem esse diagnóstico clínico laboratorial, a gente pode dispensar a biópsia que antes era, Perfeito. né, Essencial, necessário, né? Essencial, e agora a gente pode, se tem esse diagnóstico já clínico, a gente pode utilizar a elastografia para fazer o estadiamento da fibrose, inclusive tem mais dados, né? A gente sempre tem, de todas as doenças, né? A gente fala muito com relação à elastografia transitória e fibroscan, é porque é o método mais antigo, então a gente tem mais publicações com relação a esse método, e na época, né, que começaram os trabalhos de elastografia, os exames eram comparados com biópsia. Então, esses valores de corte para várias doenças, a gente tem melhor estabelecido pela elastografia do fibroscan, porque sempre comparou-se com a biópsia e tiraram os valores de corte, né? E Perfeito. da colangite biliar primária, né, é interessante porque dependendo do valor de corte inicial, já é um valor prognóstico dessa doença, né? Da gente ter uma avaliação que é um paciente que pode ter uma evolução mais favorável, às vezes de precisar mais de um transplante, né? Vir a precisar de um transplante, inclusive no segmento, né? Também tem trabalho mostrando que quando aumenta, né, essa rigidez hepática, isso já tem um estudo também demonstrando, né? Valores aí que a gente fala, né, na leitura de Pascal, quando você tem um aumento dessa medida, isso também aumenta o risco desse paciente vir a precisar de um transplante, de ter uma menor sobrevida. Então, é um exame interessante que serve também para prognóstico em relação à colangite biliar primária. Né? Perfeito. Sabe que quem me perguntou isso aqui, que está assistindo, era a colangite esclerosante primária. Eu acho que eu falei errado. Mas, enfim, eu Colangite acho que serve esclerosante. igual. Mas ele coloca aqui na pergunta que ele já tem hipertensão portal, já tem baço grande, então já tem sinais de cirrose. E aí eu te pergunto, Rosa, assim, que vem mudando, né? Então a gente só estadiava, depois a gente faz acompanhamento. E eu já sei que uma paciente tem cirrose. Adianta eu fazer elastografia nesse caso? O paciente já tem cirrose, o que eu vou fazer com a elastografia? E a gente sabe que tem importância atualmente, né? Então vamos comentar um pouquinho sobre isso, acho bem interessante, né? Então, aí já é um outro contexto, né? Porque, como nós colocamos, né, a elastografia surgiu para fazer o estadiamento da fibrose e hoje essa avaliação vai além desse estadiamento da fibrose. Então, dados de elastografia hoje são importantes para a gente ter uma predição se esse paciente tem alguma complicação relacionada à cirrose, como, por exemplo, varizes de esôfago. Então, eu sou endoscopista também, né? E até um tempo atrás, assim, paciente com cirrose era igual fazer uma endoscopia para ver se esse paciente apresentaria, né? Teria, né? Varizes, que são vasos dilatados, né? No esôfago. E a gente sempre tem que saber disso, porque a gente tem que fazer tratamento para evitar que esse paciente venha a ter uma complicação, que é o sangramento digestivo, né? E hoje, com dados da elastografia, junto com dados de exames laboratoriais como plaquetas, a gente pode fazer uma triagem inicial e dispensar esse paciente de fazer um exame de endoscopia para investigar se existe essa questão de varizes, né? Dependendo desses valores de plaquetas, do exame, utilizando os valores de corte pelo fibroscan. Então, isso é um dado interessante que a gente pode evitar. E agora, com mais dados recentes, né, se a gente tem esse exame que indica que a gente tem um quadro que a gente chama, né, de uma hipertensão portal clinicamente significativa, a gente já pode iniciar uma profilaxia para evitar que esse paciente venha a ter uma descompensação não só de hemorragia, mas também de evoluir
com relação à descompensação da cirrose, por exemplo, com artrite. Então, a gente pode dispensar a endoscopia e já iniciar uma profilaxia com alguns medicamentos, né, que são os beta-bloqueadores. Então, assim, ampliou muito, né, a questão da avaliação da elastografia. E um outro dado interessante também, Raquel, isso a gente precisa de mais informações, mas já tem trabalhos também mostrando que, dependente desse valor de corte, de rigidez hepática, isso aí difere para determinadas etiologias das doenças hepáticas, também é um fator preditivo de risco para o desenvolvimento do tumor de fígado. Então, são pacientes que a gente tem que ficar mais atento, porque são pacientes que podem complicar mais, né, dependendo desse grau de rigidez do fígado. Então, tem esse outro contexto dentro da avaliação da cirrose, né? Ah, perfeito. E, na verdade, até no consenso esse, que é o consenso de Baveno, só para vocês saberem, que foi recente, né? Que foi publicado esse ano, foi final do ano passado que foi feita a reunião de consenso. E nesse consenso eles sugerem que seja feito, mesmo nos pacientes com cirrose, uma elastografia anual para acompanhamento, né? Isso. Deixa eu ver. Ah, tem gente de Portugal nos assistindo que está em Portugal, né? E aí, Nossa, legal. chique. Aí tem assim, ela coloca que teve colestase gestacional, que as enzimas hepáticas continuam alteradas após o parto, e está perguntando se a elastografia é um bom exame para indicar por que das alterações hepáticas. Eu acho que mais ou menos a gente já respondeu que a gente não consegue ver a causa dessas alterações hepáticas pela elastografia, mas a gente consegue ver o grau de dano hepático, de grau de rigidez. Não sei se você quer falar alguma coisa mais sobre isso, assim. Então, para as colestases familiares, né, às vezes a colestase da gravidez tem alguma implicação quando o paciente, a mulher, né, já teve a criança e continua com as alterações dos enzimas, tem que investigar, porque às vezes é uma colestase familiar, né, e ainda não tem o diagnóstico, é um diagnóstico genético. A gente não tem os valores de corte estabelecidos de elastografia para essas doenças, mas a gente tem uma avaliação geral, né, dentro de um contexto de valor de corte que pode sugerir se tem uma fibrose mais avançada ou não nesse fígado, né? Mas, como nós colocamos, não vai fechar o diagnóstico da causa dessa alteração, né? E teria que investigar mais, né, com exames complementares mesmo, com testes genéticos, né? Ó, Rosa, uma sugestão de tema para a gente fazer nossos vídeos informativos. Tem uma pessoa que está muito preocupada com a PFIC3, tá? Tá querendo informações sobre a PFIC3. Na próxima live eu vou dar um spoilerzinho sobre a PFIC3, mas a gente pode fazer. Eu não tenho nenhum vídeo meu sobre PFICs em geral, mas de Então, repente você a gente sabe pode fazer. que é interessante, então, eu recebi, acho que foi no final do ano passado, uma paciente que foi encaminhada para fazer elastografia hepática, que tinha tido uma colestase na gravidez e após a gravidez manteve-se com alterações de enzima e foi encaminhada para fazer o fibroscan, porque a paciente não queria fazer a biópsia do fígado. Tinha sido super bem investigada fora, inclusive com uma ex-residente minha, ela veio do estado do Mato Grosso. E aí eu falei, bom, mas vamos investigar, né? Isso aí pode ser uma PFIC3. E aí eu pedi o teste genético, confirmou. E ela está seguindo agora lá em Mato Grosso mesmo, né? Bom, o que mais que a gente pode falar de elastografia, Rosa? Acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas que tinham nos chegado e mais ou menos o que a gente tinha conversado antes sobre elastografia. Não sei se as pessoas querem participar. Eu tenho umas perguntas aqui. Tem umas perguntas. O infectologista me pergunta: a grande dificuldade também para implantar no SUS é que o exame não tem tabela SUS. Eu que também realizo o exame aqui no Vale do Itajaí, levanto essa bandeira também. Eu até pensei que tivesse já a tabela SUS da elastografia, não tem, Rosa? Oi, cortou. Eu não escutei o que você falou. Tem um infectologista que mandou uma pergunta para nós, Dr. Martoni, que ele falou assim que a grande dificuldade também ele está falando de Itajaí. Tu conhece ele? Ele disse que tem grande dificuldade de implantar no SUS porque não tem tabela do SUS. Eu achei que até tivesse já a tabela do SUS, elastografia. Não, tem. Tem. É porque depende de como que coloca, né? A forma, né? Fez Mas tem conta, sim.
Mas tem sim, tem convênios que cobrem, né, o exame da elastografia. Não são todos, né, mas existe essa possibilidade sim, né. Aqui em Ribeirão Preto eu faço em clínica privada, mas tem 3 convênios que a gente conseguiu colocar o exame, né, e assim, não tivemos dificuldades, né, mas Uhum. são coisas mais recentes mesmo, né, depende de como se coloca, né. E muitas vezes a elastografia está descrita como elastografia por ultrassom, né, e às vezes quem tem anasografia transitória, né, pelo Fibroscan, tem essa dificuldade mesmo de incluir. De incluir, né? Raquel, uma coisa que eu acho interessante comentar, né, porque existem várias questões que podem interferir com o método, né. Então, assim, eu já recebi de colegas, por exemplo, paciente com hepatite aguda, para fazer o Fibroscan, né, e a gente sabe que não tem essa indicação, porque na fase que tem uma inflamação muito importante, um quadro agudo, né, esse exame ele não vai mostrar de forma fidedigna se realmente tem fibrose, porque a inflamação também superestima, né, essa avaliação como fibrose, né? Então, esse é um dado importante, né? Às vezes, paciente também com insuficiência cardíaca, né? Também pode aumentar essa avaliação do fígado. Então, tem alguns fatores que podem interferir, né? E aí eu acho que uma coisa interessante, Raquel, porque isso a gente vê também descrito, né? Pelo próprio fabricante, por questão de segurança, né, que o exame é contraindicado para pessoas que têm marca-passo, o gestante, e eu queria ver sua opinião sobre isso, porque assim, eu fiz a minha formação na parte de capacitação de elastografia no Hospital Clinic, em Barcelona, e eu lembro perfeitamente quando eu fui fazer um exame de uma paciente com hepatite B, e ela estava de algumas semanas grávida, né? E eu falei, nossa, eu não posso fazer, né? E aí eu fui conversar com o preceptor, né? Que é o Dr. Xavier Flores. Ele, não tem problema, né? E lá, assim, eles fazem, tem até um consenso deles colocando que não há nenhum problema de fazer. O terceiro trimestre pode superestimar, mas não que seja uma contraindicação. E mesma coisa também no marca-passo. Também não é uma contraindicação fazer exames, né? Eu faço em paciente com marca-passo. É um cuidado que o fabricante coloca, né? Mas assim, a prática, a experiência mostra que essa onda que a gente emite, né, pelo aparelho, né, que é uma onda vibratória, ela não interfere com isso, né? Não sei se você se você faz também, se você tem experiência com isso. Eu acho que é interessante, que às vezes o colega não manda porque tem esse receio, né? Mas Uhum. não teria problema marcar passe. E a gestação não é uma urgência, né? Mas também, assim, não teria uma contraindicação. No último trimestre pode superestimar essa avaliação da fibrose, né? Mas não que seja uma contraindicação. Ah, perfeito. Uma coisa que o Dr. Martoni falou também, que de repente é bem interessante a gente falar que é importante quando a gente analisa, claro que isso é um médico que vai analisar, que a avaliação do Ah, exame sim. depende da avaliação do médico que está acompanhando o paciente também, não apenas do examinador. E é importante, e ele falou assim: tem muita gente fazendo elastografia e tem muitas pessoas, como qualquer, né, método de diagnóstico, de imagem, enfim, não cuida os parâmetros de qualidade. Isso também é importante Sim. nosso no FibroScan que a gente faz, na elastografia hepática transitória, a gente tem mais bem definido esses critérios de qualidade do exame, né? Então, acho que é importante falar. Ele falou que pegou um exame que tem esse intervalo interquartículo IQR de 199%. Ah, deve ter errado a Nossa. digitação, né? Eu acho que alguém errou a digitação, não é possível. Isso é importante, né, para quem está nos assistindo, né? Porque, assim, o exame da elastografia, como a gente colocou, é um método complementar, né? Então, sempre assim, a clínica é soberana, né? A gente tem que ver os exames laboratoriais dentro do contexto, e o exame na complementação sempre deve ser avaliado por um especialista, né, que está acompanhando o paciente. E esses valores, né, de contabilidade do método também é uma questão muito importante, né? E no caso da elastografia transitória, né, tem a contabilidade que é descrita, né, pelo fabricante. Os outros métodos, né, acabaram seguindo da mesma forma, né, mas isso ficou mais estabelecido realmente, como você falou, como elastografia transitória pelo Fibroscan. Isso é uma questão importante porque, por exemplo, eu coloco isso nos meus laudos, né? Então, assim, eu coloco os valores que foram obtidos,
eu coloco a interpretação desse resultado, né? E aí eu faço um comentário embaixo, colocando que esses resultados, né? Que existe a questão da contabilidade que deve ser observada, e eu coloco essa variabilidade, né? Do IPR, das medidas, né? Também da taxa de sucesso, que hoje a gente sabe que não é tão importante, né? Mas também coloca essa questão, por exemplo, quando eu tenho uma dificuldade técnica para fazer o exame, eu também descrevo isso, eu entro em contato com um colega que pediu o exame, porque tudo isso é muito importante, né? E pode interferir com o método, né? Claro. E é muito mais fácil, claro, quando a gente está fazendo o nosso paciente, porque a gente já sabe todo o caso Ah, clínico, né? É sim, uma com barbada. certeza, É com verdade. certeza, com Sabe que certeza. tem uma pessoa botou assim, pensa na elastografia para acompanhar, mas é isso mesmo, a gente usa a elastografia para acompanhamento das doenças hepáticas. Tem uma pessoa que também, o Mário, que falou que fez uma elastografia pelo SUS em Rio Branco, no Acre. E a gente sabe que tem os hospitais de referência que fazem, mas realmente a gente tem muita dificuldade, infelizmente, pelo sistema Uhum. público, a gente conseguir elastografia aqui, eu não consigo. Aqui em Passo Fundo não consigo. Mas eu acredito que seja questão de tempo, assim, mas é difícil. Está sendo difícil para nós por enquanto, né? Porque são métodos, por exemplo, né, a elastografia pelo aparelho de fibração ainda é um método muito caro, né? Já a elastografia com ultrassom, assim, foi um ganho, né, na radiologia, porque já fazem exame de ultrassom, né, e é incluído um software que consegue fazer a elastografia. Então, isso diminui mais o custo do aparelho, né? Mas mesmo assim, a gente não tem limitação, né? São poucos os serviços públicos que realmente disponibilizam, né, esse exame. E Raquel, uma coisa interessante que eu lembrei também, né? E hoje, inclusive, no último paciente eu fiz essa avaliação. As pessoas que apresentam alguma doença no fígado decorrente da ingestão de álcool, né? Ou mesmo que não tenha especificamente pelo álcool, mas faça a ingestão, né? Faz a ingestão importante do álcool, isso também pode interferir com o exame. Então, sempre, né, quando a gente recebe esses pacientes também, a importância de orientar a abstinência, né, e é muito rápido, né, é questão de uma semana, a gente fala de 1 a 4 semanas, mas com uma semana a gente já vê diferença em realizar o exame quando o paciente está em abstinência do álcool, né, então isso é importante porque também é uma substância que pode interferir e a gente tem uma interpretação errada, às vezes soltar um resultado falando que o paciente às vezes já tem uma fibrose grave, uma cirrose, e às vezes é só o processo inflamatório causado pelo álcool, né? E isso até é importante também, que é um dado até mesmo para você mostrar para o paciente, né, como que o álcool afeta o fígado, né? E depois você mostra ele sem o álcool como que melhorou, porque melhorou a inflamação. Então, isso aí é uma questão importante que a gente sabe, né, da questão da dependência química, que é difícil, precisa procurar tratamento, né? E esse dado mostra isso, né? O quanto que realmente o Verdade. álcool prejudica o fígado, né? Verdade. E aqui tem a Reinalda tá falando que ela mora em São Paulo, que tem um filho com 1 ano e 9 meses, que teve um diagnóstico de uma cirrose sem causa definida, mas ela tá super bem acompanhada, tá acompanhando com a Gilda Porta, imagina, que é Ah, referência no super. Brasil em Aham. tratamento de hepatologia nas crianças, né? E ela só tá perguntando de quanto tempo é recomendado a fazer, mas isso é a melhor coisa conversar com a doutora Gilda, né, Rosa? Ah, Ela que vai, sim, ela é com super experiente certeza. nesse sentido, ela vai dizer, vai estar super bem acompanhado, fica tranquilo em Uhum, uhum. relação a isso. E a Reinalda está falando que até pelo convênio é difícil conseguir. É isso aí, até pelo convênio é difícil É, conseguir a elastografia. É uhum. bem isso. Aí, Rosa, eu acho que é mais ou menos isso nossa live, né? Já tá dando aí 38 minutos de live, até para não ficar tão extensa. E assim, ó, a gente vai deixar Uhum. gravado o vídeo, vai ficar no meu perfil e no teu perfil. Depois eu vou editar, vou botar lá no podcast e vou botar no YouTube Ah, também, eu te legal. aviso. Uhum, E aí vocês podem uhum. também deixar comentários, né? Ou fazer perguntas no próprio vídeo ali que a gente vai respondendo para vocês. Isso, com certeza. A pessoa ficaria muito grata se fizesse uma live sobre FIC3, eu não consigo ter informações. Tá, a gente vai fazer uma live, um vídeo, né, Rosa? A gente promete. Vamos combinar. Vamos Aham, combinar aham. de fazer sobre o PFIC. Pode deixar.
Então tá, Rosa, muito Isso é importante. obrigada. Fale o que você vai falar. Não, não, que é importante, né, as pessoas colocarem essas Claro, sugestões, né, para que a gente claro. possa discutir mais, né, de Tu- algumas doenças mais A específicas Rosa, do super fígado, né? experiente, né, Rosa? E agora que está entrando nessa de informação a nível de rede social, assim, que é muito importante hoje em dia, eu considero, né? A gente faz também o nosso Aham, papel de levar informação e a gente ajuda, eu tenho certeza disso, que a gente ajuda muito, muito, muita gente com essas lives e com esses vídeos informativos. Muito com obrigada e estou adorando certeza. a tua página também. Ai, eu agradeço, Raquel. Foi ótimo conversar com você. Espero que a gente possa encontrar logo nos eventos aí Ah, é presenciais, verdade, né? verdade. Hoje em Passo Fundo é o primeiro dia que foi liberada a máscara. Não precisa mais usar máscara aqui, nem em lugares Na fechados. rua, Não precisa nem na nem em lugares rua, fechados. nem em lugares fechados. Foi liberado total, Nossa, total, que assim. sonho! É, aqui Vamos foi ver, né, se a liberado, gente vamos consegue ver. ficar sem É, esse vamos vírus, ver. né? Aqui Então em tá. Ribeirão, sábado só que liberou a máscara, mas só em lugares abertos por enquanto, Uhum, né? uhum. É, aqui ficou um dia com lugar aberto, já 1 ou 2 dias, depois já liberaram para tudo. Ai, Rosa, então tá, muito Mas tá obrigada, boa joia. noite. Beijo Obrigada, e vou Raquel. salvar aqui. Beijo. Obrigada por todos aí que ficaram conosco até agora. Um abraço, Obrigada, gente. obrigada pela Beijo. participação. Beijo, beijo.